A palavra de Deus diz, vou ler só o primeiro texto. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Estava Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor, e enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Diga assim, em nome de Jesus. Perdão. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Diga para o seu irmão: há algumas coisas que acontecem na nossa vida, que não é para a morte, mas é para que a glória de Deus se manifeste. A palavra de Deus diz, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Deus quer ser glorificado em todas as coisas que fazemos, vivemos, em todas as coisas da nossa vida. Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vimos outra vez para a Judéia. Vamos outra vez para a Judéia? Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e voltas para lá. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Diga para você mesmo: Jesus sabe o que faz, porque Ele já disse o que vai fazer. Ele sabe o que faz, porque Ele já disse o que vai fazer. Uma das verdades mais precisas da vida é a de enfrentarmos a morte. Como vimos no vídeo, a dor, a tristeza, a angústia de enfrentar a morte. Não é fácil lidar com esse assunto, embora todos os dias nós estamos lendo sobre eles, estamos vendo, ou mesmo nós estamos passando por um momento de luto. Nós, seres humanos, temos um instinto de sobrevivência. Nosso desejo é sobreviver. Nosso desejo é querer viver mais. Nós não queremos passar pela morte. Embora a Bíblia diga que aos homens está, em Hebreus 9:27, aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Nós não queremos, nós queremos viver. Todos nós queremos viver. E ainda hoje eu estava com a minha esposa, a gente estava sentado, e ela estava compartilhando comigo, e ela falando assim: nossa, a vida da gente passa rápido, porque a gente às vezes fica olhando para essa vida, mas a vida não é essa. A vida que temos não é essa que estamos vivendo, porque aquilo que Deus tem para nós não pode se comparar aos 70, 80 anos da nossa vida. Então, quando nós entendemos isso, e quando nós cremos que a nossa vida aqui é só um pouco de tempo, e não se compara com aquilo que Deus tem, então nós precisamos entender o que Deus quer nos ensinar. Queridos, nós precisamos entender que a morte é uma oportunidade para 2 escolhas, ou para 2 vidas. Ou a morte é a entrada para 2 vidas. E a Bíblia diz claramente sobre isso. Ou vamos eternamente viver com Deus, ou viveremos eternamente sem Ele. E eu quero dizer para você que a vida após a morte vai ser muito mais intensa do que a vida que você tem hoje. A vida após a morte vai ser uma vida muito melhor do que a vida que você tem hoje, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que foi feito no céu e na terra foi feito para que você, após a sua morte, pudesse usufruir, mas usufruir eternamente. Então quero que você perceba um pouquinho o que nós estamos querendo falar nessa noite. E a pergunta é:
o que está morrendo em sua vida. E nós trouxemos a história de Lázaro para fazer essa pergunta: o que é que está morrendo na nossa vida? O que é que está trazendo aquele cheiro de morte que entrou? Todos fecharam o rosto e fecharam as narinas. Por quê? Por causa do cheiro de morte. Queridos, a nossa vida produz vida, ou a nossa vida produz morte. Ou nós produzimos vida, ou nós produzimos morte. Ou nós exalamos o perfume de Cristo em vida e com vida e na vida. Ou nós exalamos o cheiro e o odor da morte na vida, com a vida. Então, queridos, nós precisamos entender. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre a superação de Jesus sobre a morte. A Bíblia diz que Jesus superou a morte. E eu queria falar sobre essa superação de Jesus. E como que Jesus faz? Jesus supera a morte. Primeira coisa que Jesus faz: Jesus supera a morte física. A Bíblia diz assim, João 11, 43, 44. Disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir, desatai-o, tirai dele as amarras. E a Bíblia diz que, tendo dito Jesus, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço. Eu quero dizer para você o seguinte, diga bem claro: a morte, para alguns, é estar enfaixado e de olhos fechados, porque é o que vai acontecer na eternidade, imobilizado totalmente na mão do inimigo. Na mão do inimigo. E quando Jesus diz: tirai dele, Lázaro vem para fora, Jesus venceu a morte física pela declaração da sua palavra. Certamente Jesus, a Bíblia diz, olha o que diz, a morte física, ela começa a corroer o corpo. A morte física começa a corroer as nossas células. Diga assim: todos nós já estamos em processo de morte. Que é isso, pastor? O senhor está declarando isso? Querido, no dia que você nasceu, no segundo dia você já entrou no processo de morte. Por quê? Porque nós não somos eternos enquanto carne, enquanto corpo. E aí nós já entramos no processo de morte, porque cada dia que vivemos, nossas células, elas não se revitalizam, elas morrem. E quando Jesus então diz que ele vence, ele dá ordem sobre aquilo que é físico, sobre aquilo que era humano, ele manda que saia. A Bíblia diz assim, Isaías 53, 4, e há uma declaração profética para nós nessa noite, declaração de cura literalmente. Nós vamos orar daqui a pouco. E o texto diz assim: certamente Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Queridos, eu quero dizer para você que quando Jesus intervém, até as células que estão em processo de morte voltam a começar a ter processo de vida. Foi o que aconteceu na vida de Lázaro. E a Bíblia diz que certamente, eu quero contar uma história aqui, eu não sei se eu contei para vocês. Um pastor numa campanha de cura, e ele começou a orar, e ele disse: venham para frente todos os enfermos. E muitas pessoas vieram. E aí ele começou a orar, colocar as mãos, impor as mãos. Muitas pessoas foram curadas, e muitas pessoas também não foram curadas. Mas aí, uma mulher que veio para frente, pessoas de cadeira de roda se levantaram, e uma mulher com a cadeira de roda voltou para o seu lugar. Esse pastor então disse para ela: volte aqui, por favor.
Aí disse assim para ela: escuta, minha querida, você quer ser curada? Ela disse: eu quero. Ela disse: eu quero. Pegou o texto da Bíblia, foi lá e mostrou para ela, Isaías 53, verso 4, e leu assim: certamente, e ela lendo, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E ela leu. Aí o pastor falou assim: querida, isso aqui está no passado, no presente ou no futuro? Ela disse assim: está no passado. Ele já levou. E ela começou: ele levou sobre ele, ele já tomou sobre ele. E aí ela começou a declarar, e ela ali ficou alegre, porque ela descobriu uma verdade: isso já é passado, ele já fez. E ela começou a declarar, e aí ele olhou para ela e disse: então, a sua incredulidade acabou. Se ele já levou, em nome de Jesus, levanta-te desta cadeira e anda. E ela se levantou da cadeira e começou a andar no meio da igreja. E ela começou a andar. Sabe por que ela começou a andar? Porque ela entendeu o princípio da palavra de Deus. Queridos, o que é uma cadeira de roda diante de uma morte da ressurreição que Jesus dá? E a palavra de Deus diz que ele levou sobre si. Nessa noite, querido, eu quero fazer a mesma. Eu não quero chamar você aqui na frente, mas eu quero que você declare onde você está. Jesus superou a morte física. Então, se há dores em seu corpo, se há enfermidades no seu corpo, se algo está dolorido, doendo, machucado, se está arrebentando, se está destruído, se é cancerígeno ou não, não importa. Se você entende que é passado, ele já levou. Ele já levou. Então, querido, eu quero que você faça essa oração nessa noite. Que oração que é essa? É uma oração, mas eu quero que você feche os seus olhos agora. E talvez você que está com essa enfermidade aqui nessa noite, uma enfermidade que eu não preciso saber o que é, porque Deus sabe o que é. Eu não preciso que você levante a sua mão, mas só você sabe. Talvez você está fazendo exames, eu não sei, e eu quero dizer que você continue a fazer os seus exames, porque a comprovação dos seus exames é a comprovação do milagre de Deus na vida. Eu digo em nome de Jesus. E eu quero que você traga o exame aqui, diga aqui: pastor, isso aqui era antes e agora é depois. E no meio do antes e depois tem Jesus, pastor. Pai, assim como aquela mulher entendeu o princípio da tua palavra, nós queremos entender nessa noite. Nós não precisamos de coisas fantásticas e mirabolantes, mas nós só precisamos abrir o nosso entendimento e orar, que o Senhor vai falar, o Senhor vai fazer. Deus, nessa noite agora, nesse exato momento, nós vamos orar por cura física, e na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu não vou sair daqui para impor as minhas mãos, mas eu vou levantar as minhas mãos com autoridade sobre esta igreja. E Pai, no levantar das minhas mãos, Senhor, suas mãos poderosas, enquanto nós declaramos essa oração, passem, Senhor, nos 4 cantos dessa igreja, e toque aonde precisa ser tocado. Senhor, tira aquilo que precisa ser tirado, restaura, Senhor, a célula, revitaliza a energia. Senhor, traga a vida. Senhor, traga a vida literalmente em nome de Jesus, porque nós estamos orando e há concordância nessa noite, e nós mandamos embora toda a incredulidade desse lugar. Senhor, basta orarmos e crermos, e pelo poder da tua palavra, Senhor, pessoas irão aqui na frente para mostrar, Senhor, os seus exames antes e depois.
Senhor, em nome de Jesus, tua palavra diz que o Senhor é poderoso, e eu creio nisso. Então nessa noite, Pai, nós vamos orar como igreja, nós vamos declarar, porque nós cremos que o Senhor pode fazer pela nossa saúde, em nome de Jesus. Querido, olha para cá, para o telão. Se você puder, você vai colocar aí o nome da sua enfermidade. Se você tem uma enfermidade, nós vamos declarar a autoridade do nome de Jesus. Se você não tem, glorifica o Senhor. Enquanto você não tem, você vai dizendo assim: Senhor, vá fazendo o teu milagre aqui no meio, porque Deus tem te abençoado e você não tem enfermidade. Louvado seja. Mas se você tem, em nome de Jesus, então vamos lá. E eu vou declarar e você vai declarar. Então nós vamos declarar juntos e você vai dizer o nome da sua enfermidade. Se você tem mais de uma, diga em nome de Jesus. Vamos começar junto. Senhor Jesus. Voz alta, irmãos, todos juntos. Senhor Jesus. A partir de hoje, creio que somente o Senhor pode fazer por minha saúde o que ninguém nada pode realizar. Apresente e pela fé recebo minha cura total nesse momento. Senhor, basta uma oração e o Senhor faz milagres. E todo aquele que orou com fé, Pai, nessa noite e declarou diante do Senhor, receba agora, na autoridade do nome de Jesus, a cura, ó Deus, pela profecia da sua boca, pela declaração dos seus lábios e pela fé que ele tem no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno que toda enfermidade daqueles que declararam nessa noite, deixem os seus corpos agora físicos, saiam agora na autoridade do nome de Jesus, e sobre eles seja ministrado a restauração poderosa do teu Espírito, sobre todo homem e mulher que professou diante do Senhor nessa noite, cura para a sua vida, em nome de Jesus, amém. Jesus também supera a morte emocional. Talvez você pense assim: será que existe morte emocional? Claro que existe. A morte emocional é aquela morte que, embora estejamos muito bem fisicamente, emocionalmente, estamos sendo destruídos paulatinamente. A Bíblia diz que, tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, João 11, 32, 33, e dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Salmo 147, verso 3 diz: só ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Queridos, a palavra de Deus diz que ele curou primeiramente o coração que estava morto emocionalmente. A cura veio da emoção. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Talvez algumas pessoas aqui não oraram. E não oraram porque elas estão bem, graças a Deus por isso, louvado seja Deus por sua saúde. Mas talvez há cheiro de morte emocional. Há cheiro de morte no espírito, lá na alma, lá nas emoções. Por causa dos traumas da vida.
por causa das circunstâncias, e hoje cantamos que as circunstâncias não podem impedir-nos de crer em Deus. Em nome de Jesus, eu quero dizer para você que se você quer receber o poder de Jesus nas suas emoções, Ele curou Maria, curou Marta. Em nome de Jesus, Ele e a sua palavra foi poderosa e curou emocionalmente os que estavam presentes. Então eu vou convidá-lo a orar nesse instante. E a oração é a mesma, só que agora nós vamos fazer uma oração todos nós. E eu vou dizer uma coisa, querido, olha, em nome de Jesus, abra a tua boca e deixe de ser frio. Porque quando você está diante do jogo, você grita gol. Quando você está numa festa, você fala alto. Você sabe abrir sua boca para tudo que não presta, mas não sabe declarar em voz alta aquilo que tem que ser declarado. E eu quero dizer para você com muita ousadia aqui, com muita ousadia, abra sua boca, porque o poder de libertação está na declarar dos seus lábios. Manda embora essa frieza do seu coração. A timidez é coisa do pecado e do diabo. Manda embora. Declara, porque enquanto você vai declarando, Jesus vai operando o seu milagre. Mas se você não acredita, vai aparecendo. Não se preocupa com quem está do seu lado, não. Porque eu vou falar uma coisa para você. Se você sair daqui nessa noite curado, você vai dar tanto pulo lá fora, que eu vou te falar. As pessoas vão falar, esse cara está louco. Você vai falar assim, pode falar que eu estou louco mesmo. Sou louco mesmo. O que acontece com você quando você recebe algo maravilhoso? Você dá pulos de alegria. Então começa a declarar, irmãos. Abra a sua boca. Abra a sua boca. Em nome de Jesus, vamos falar juntos essa oração. Senhor Jesus, vamos juntos. O Senhor me formou, sabe da minha história e vê as minhas feridas emocionais. Sei que o Senhor me ama e sente o que eu sinto. Por isso peço a sua cura nas minhas emoções, nos traumas, nas lembranças e frustrações. Toda limitação que tenho experimentado nas minhas emoções, entrego a Ti e pela fé recebo o equilíbrio emocional que preciso. Não aceito mais inquietações no meu coração e recebo a Tua serenidade e paz do meu coração, em Teu nome, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Senhor, pelo poder da declaração desta igreja nessa noite, que os traumas, as barreiras emocionais, destrutivas, ao longo das circunstâncias da nossa vida, nessa noite se rompam, se quebrem, em nome de Jesus, e sejam destruídas, e que não haja mais barreira, para que haja um emocional sadio, uma alma sadia, uma alma disposta a te adorar, a te servir, a reconhecê-lo como Senhor. Nessa noite nós reconhecemos que o Senhor supera a morte física, que o Senhor supera a morte emocional, e que o Senhor traz saúde para o nosso corpo, e traz saúde para a nossa alma. E nós recebemos nessa noite a cura das nossas emoções, na autoridade do nome de Jesus. Mas Jesus também supera a morte espiritual. E talvez nem muitos aqui estejam passando por isso, mas Jesus diz: eu sou a ressurreição. Verso 25. E a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quem crê isso? Quem crê nisso?
Olha o que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, você está vivendo, e crê em mim, nunca morrerá. Jesus não está falando da morte física. Ele está falando aqui da morte espiritual. Nunca morrerá eternamente, mas viverá eternamente. Queridos, nessa noite, Jesus também, sobre a sua vida, traz isso, ele superou a morte espiritual. A Bíblia diz assim: vocês, em Efésios capítulo 2, versículo de 1, 4 e 6, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todavia, Deus, que é rico em sua misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. E ele diz assim: pela graça vocês são salvos. E depois ele diz no verso 6: Deus nos ressuscitou com Cristo. Amém? Amém. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então perguntou Nicodemos: Senhor, como pode alguém nascer de novo sendo velho? Então Jesus diz, e Nicodemos diz: é claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe. Jesus dizendo para ele: ele não pode voltar no ventre da sua mãe. Então Jesus diz: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Para superar a morte espiritual, precisa nascer de novo. E esse nascimento não é o nascimento virginal, porque ninguém pode voltar a nascer assim, mas é o nascimento espiritual. E como que ele acontece? A Bíblia diz em João 14,6: eu sou o caminho. Jesus está dizendo: a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois ele diz em Romanos 10, 9 e 10: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão a respeito da salvação. Não leia o que está escrito lá, senão você já perdeu tudinho que eu falei aqui. Por isso que eu gostaria que colocassem para mim os versos, por favor. Acompanhasse os versos para mim, tá? Para a gente não ficar atento no que está escrito no telão. Senão o pessoal fica lendo todas as... e aí a gente perde. Então, por favor, coloquem os textos para mim no telão, enquanto eu estou lendo. Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Nessa noite eu quero fazer um convite. Talvez há alguém aqui nessa noite que ainda não foi curado espiritualmente, ainda não recebeu a cura espiritual, ou seja, ainda não declarou Jesus como Senhor da sua vida, ainda não permitiu Jesus controlar suas emoções, seu físico, seu coração. E nessa noite eu quero convidá-lo nessa noite a entregar o seu coração a Jesus. E volta um pouquinho lá na oração. E a oração é essa: Senhor Jesus. É essa que nós vamos fazer. Mas eu quero fazer com você. Os que já fizeram a sua decisão, nesse exato momento, comecem a orar. Em nome de Jesus. Comecem a orar. Porque vocês já tiveram cura física, emocional e tiveram cura espiritual. Mas agora, em nome de Jesus, há algumas pessoas que precisam da cura espiritual. Em nome de Jesus. E que isso comece a acontecer. Talvez há alguém aqui nessa noite que não sabe que Jesus é a ressurreição e a vida, e não está pronto para ir para o céu, e ele não tem certeza da sua salvação. Mas em nome de Jesus,
Você que ainda não tem certeza da sua salvação, olha para frente aqui. E aí a gente vai orar e você vai repetir a oração que eu vou fazer. E aí, se você quer nessa noite ser curado espiritualmente, então você vai orar comigo. E você vai dizer assim: Senhor Jesus, reconheço que o Senhor é o elo com Deus. Peço perdão, pois muitas vezes, sem intenção, não te busquei devidamente. Desejo que o Senhor seja o meu Senhor e Salvador neste momento de entrega do meu espírito a Ti. Eu recebo a Tua presença no meu espírito e toda a capacidade de me relacionar contigo. Obrigado por Sua morte na cruz para me salvar, perdoar os meus pecados e possibilitar que eu tivesse vida espiritual. Todos os pecados que me prendiam não me prendem mais. Não aceito mais nenhuma morte espiritual na minha vida. E eu oro em Teu nome, Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Os crentes continuam, os filhos de Deus, aqueles que já oraram, já foram batizados, já vieram à frente, já entregaram sua vida a Jesus, continua orando. Eu quero saber se alguém orou comigo nessa noite, essa oração de entrega da sua vida a Jesus. Se você orou, levante a sua mão, eu quero orar por você. Estou vendo uma pessoa, 2 pessoas em nome de Jesus, 3 pessoas, 4 em nome de Jesus. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Deus já te viu. Pode abaixar suas mãos. Em nome de Jesus. Eu não sei quantas pessoas aqui eu perdi a conta. Em nome de Jesus. Não importa. Eu quero continuar a palavra. E eu quero continuar orando. Feche os seus olhos. Senhor, como nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, nesse exato momento, Teu Espírito Santo comece a selar estas vidas na autoridade do nome de Jesus. Escreva neles, Senhor, que eles agora te pertencem, que são Teus filhos, lavados pelo sangue do Cordeiro, e que na autoridade do nome de Jesus, o maligno não lhes toca. Em nome de Jesus, que agora, Senhor, os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Senhor, agora, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de morte que rondou, que destruiu, na autoridade do nome de Jesus, eu, Senhor, ordeno que vá embora, saia da mente e do coração, e que o Senhor comece a fazer uma obra poderosa, poderosa de vida, e que através da vida nova em Cristo Jesus, eles possam viver o poder da ressurreição, e na autoridade do nome de Jesus, eles possam se levantar como homens e mulheres do Senhor, nesta geração, para declarar ao mundo que eles não são mais uma velha criatura, mas são uma nova criatura, na autoridade do nome de Jesus. Senhor, no poder do sangue do Cordeiro, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, que todo espírito de perturbação, da obra do inimigo sobre a nossa vida, Senhor, caia por terra agora, e na autoridade do nome de Jesus, a cura física, a cura emocional e a cura espiritual do Senhor seja realizada na autoridade do nome de Jesus. A palavra de Deus diz como eliminar a morte da sua história. Vamos continuar. Nós vamos bem rápido agora, viu, irmão? Como eliminar a morte da nossa história. Primeiro, reconheça o que está morto. Jesus disse: Lázaro morreu, mas a morte dele é para a glória de Deus. Se alguma coisa morrendo dentro de você, reconheça o que está morrendo. Segundo, busque a ajuda de Deus. Só Jesus pode mudar o curso da vida, e só Ele pode mudar a história da nossa vida.
A Bíblia diz: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus te ama também. Jesus ama você. Você não sabe, suas lágrimas sozinhos no seu travesseiro, Ele já chorou por você. Ele já sofreu por você. Ele já fez tudo por amor a você. E a Bíblia diz que Ele foi experimentado em dores e sofrimentos por amor a você. A Bíblia diz que o Senhor é o recolhedor das nossas lágrimas. Ele ama você, como Ele ama a Maria, a Marta, como Ele amava a Lázaro. Ele também ama você. Terceiro, espere o tempo da ação de Deus. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Diga bem claro para você, o tempo é de Deus. Ele tira no momento dele. Você precisa continuar orando. Se há algumas coisas aqui que nós oramos nessa noite não aconteceram aqui nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, eu digo que elas vão acontecer pelo poder da palavra que o Senhor declara, que é Ele que faz a promessa, e a Bíblia diz que quando Ele faz a promessa, Ele cumpre o que Ele promete na sua vida. Se Ele não veio ainda, se o milagre não veio, Ele vem. Se a solução não veio, ela virá, porque o tempo é dele. Então espere o tempo da ação de Deus. Quarto, permita a ação sobrenatural. Diga em nome de Jesus: eu não aceito mais viver na mediocridade espiritual. Vem cá, Tiago. Em nome de Jesus, nós não aceitamos mais viver na mediocridade espiritual, porque nós declaramos nessa noite como pastores que queremos viver o sobrenatural de Deus. Nós queremos viver o sobrenatural. Nós não queremos viver mais como vivíamos no passado. Nós não queremos viver com os nossos olhos fechados. Nós queremos viver com os nossos olhos abertos, vivendo o sobrenatural de Deus aqui e agora. Autoridade do nome de Jesus. Nós queremos viver o sobrenatural. E nós queremos declarar o sobrenatural. E nós não vamos nos negar a dizer o que Deus tem feito e vai fazer muito mais. Nenhum homem, nenhum demônio, nenhuma estrutura, nada nos calará, porque vivemos e nos movemos pelo poder de Deus. Hoje conhecemos a palavra e conhecemos o poder de Deus, mas conhecemos pouco e queremos conhecer muito mais, todos os dias. Diga muito mais, diga muito mais. Eu quero viver o sobrenatural. Diga, eu quero viver o sobrenatural. Declara, eu quero viver o sobrenatural. Declara na sua vida que você quer viver o sobrenatural, porque ele vai acontecer na sua vida. 5. Receba o auxílio de pessoas especiais. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Há algumas pessoas que são enviadas de Deus para serem bênçãos na sua vida. E se elas te convidaram para estar aqui, se elas colocaram você numa célula, se elas estão chamando você para participar de uma célula, é porque elas são pessoas especiais. E eu declaro que elas são especiais porque são de Deus. São de Deus. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho. Irmãos, 6, reconstrua sua vida. Quando o espírito de morte sai, o que era morte foi embora. Então viva no espírito de vida de Jesus.
Em nome de Jesus. Viva o poder da ressurreição. Líder de célula, comece a declarar bênção sobre a sua célula, cura na sua célula, restauração na sua célula, libertação na sua célula, comunhão na sua célula. Comece a declarar o milagre de Deus na sua célula. Comece a declarar na sua célula que a morte vai embora daquela casa. E quando você entrar e pisar o pé, diga: morte, comece a sair. Cheiro de morte começa a sair, porque aqui não entra espírito de morte, aqui só entra espírito de vida, do Espírito Santo de Deus. Sexto, reconstrua a sua vida. E sétimo, fale sobre o poder de Deus. Não feche os seus lábios, comece a declarar nos quatro cantos dessa cidade. Fale sobre o poder de Deus. Muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Irmãos, aquilo que Deus faz é sobrenatural. Mas eu quero dizer uma coisa: tire o nome da igreja da frente, como a gente vê as propagandas e os marqueteiros religiosos falando. Eu fui lá para a igreja, e lá na igreja eu fui mudado. Mentira, igreja não muda ninguém. Eu fui lá no pastor e o pastor me mudou. Mentira! Pastor não muda ninguém. Porque quando eu cheguei na igreja, querido, chegar numa igreja, todo mundo chega, todo mundo vai. Mas eu não quero que você saia pelos quatro cantos dizendo assim: lá na primeira igreja batista. Eu quero que você saia pelos quatro cantos dessa cidade dizendo assim: em nome de Jesus, o Jesus a quem eu sirvo e adoro e honro, é o Jesus que está fazendo grandes coisas na minha vida. Comece a glorificar Jesus. Não coloque o nome da igreja não, porque a honra é para Ele, a glória é para Ele. A glória é para Ele, não é para nós. Em nome de Jesus. Não use o nome da igreja, porque lá no céu não vai ter placa de igreja. Lá no céu não vai ter cadeira cativa. Lá no céu não vai ter denominação. Lá no céu só vai ter a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro. Queridos, em nome de Jesus, para terminar, o texto que eu quero que coloque é 1 Coríntios 15, 25, 26. E o texto termina assim: porque Cristo será rei, até que tenha derrotado todos os seus inimigos, incluindo o último inimigo, a morte. Esta também precisa ser derrotada e exterminada. O que está morrendo na sua vida? Porque Cristo será rei até que tenha derrotado todos os seus inimigos, incluindo o último inimigo, a morte. Essa também precisa ser derrotada, exterminada. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Talvez nessa noite, querido, você já orou entregando sua vida a Jesus, mas talvez há alguns resistentes aqui. Talvez há alguns resistentes aqui que não entendeu ainda, e nós queremos orar agora em nome de Jesus. E que nós queremos orar que aqueles que ainda não fizeram a sua entrega possam fazer agora, na autoridade do nome de Jesus. E o que nós vamos fazer? Nós vamos orar para que aquilo que nós declaramos agora, os passos de entrega. E eu quero convidar você a orar comigo. Talvez alguma coisa está morrendo na sua vida, seu casamento, seus relacionamentos. Talvez seja seu relacionamento com esposo, esposa. Talvez seja seu relacionamento com filhos. Talvez algumas coisas estão morrendo na sua vida, mas essas coisas também precisam ser exterminadas e tiradas todo espírito de morte. E eu quero orar agora. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nada vai permanecer de morte na vida dos teus filhos e daqueles que vieram aqui nessa noite. Que nós vamos sair daqui com o espírito de vida, do Espírito Santo na nossa vida. E nós vamos sair com alegria
do Senhor sobre nós. E nós queremos declarar na autoridade do nome de Jesus, que todo espírito de destruição, de morte, saia agora da nossa vida, em nome de Jesus. E queremos declarar na autoridade do nome de Jesus, que toda ação do mal sobre a nossa vida, que permitiu algo destrutivo no nosso caráter, caia na terra agora, em nome de Jesus. E eu quero declarar sobre a tua vida. Se você, querido, levantou sua mão na terceira oração, entregando sua vida a Jesus, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Eu quero abençoar a tua vida. Você que fez a terceira oração, entregou sua vida a Jesus e levantou suas mãos, entregando sua vida a Jesus, sai do seu lugar, eu quero orar por você aqui agora, em nome de Jesus. Vem cá, em nome de Jesus. Essa noite eu quero orar por você, em nome de Jesus.